Hoje nós vamos falar sobre o planejamento desse próximo trimestre de 2025 e último, né? Então nós estamos tratando aqui de outubro, novembro e dezembro. A gente sabe que médias, grandes empresas já têm esse planejamento orçamentário, planejamento das suas atividades, os trabalhos que vão ser realizados. Só que a gente tem certeza que sempre acaba, principalmente ali nos centros de custos, havendo uma sobra ali de recursos que possivelmente pode não ter sido utilizado durante o ano. Até porque é normal os setores fazerem o seu planejamento orçamentário para o próximo ano e às vezes numa negociação na hora realmente da contratação ou no pagamento, a empresa consegue ali um desconto, um valor melhorado, assim como determinados fornecedores não foram contratados para aquele serviço e a gente sabe que vai ali liberando um determinado recurso no centro de custo e esse resíduo ele pode ser utilizado nesse último trimestre do ano. Então, o que a gente fala com os nossos clientes? Aproveite que tem essa verba sobrando, analise o planejamento que você fez durante o ano, veja um determinado fornecedor que você precisa contratar o serviço que não foi feito, até serviços que vão ser feitos no ano que vem. É um momento bom para você negociar, tá? É um momento que a gente sabe que as contas das empresas aumentam, apesar durante o ano a gente sempre fazer um contingenciamento de valores, né, durante cada mês para essas contas maiores de final de ano, mas é um momento importante, significativo para você negociar com seu fornecedor, principalmente se você tem esse recurso ainda disponível no seu centro de custos, sabendo que ele vai sobrar. E outra informação importante é que essas grandes empresas, médias, nessa virada de ano, eles sempre acabam ali zerando esse centro de custos. Eles pegam aquela verba que sobrou para novamente distribuir. Então, já que o recurso está disponível, vocês têm essa disponibilidade, então aproveite, negocie até já um serviço do próximo ano. A gente está falando desse trimestre de 25, com certeza ali você pode ter coisas a se fazer ou algum custo emergencial que surgiu, então é importante vocês utilizarem. A gente viu recentemente, né, um desastre ali climático que aconteceu na fábrica da Toyota, destelhou toda a empresa, então você verifica que foi uma coisa emergencial e com certeza recursos disponíveis para essa situação, ou até mesmo centro de custos que teriam verbas disponíveis por não ter sido utilizados, eles vão estar recolhendo e realizando essa obra de recuperação, principalmente ali dos telhados. Então, caso você não tenha tido nada emergencial ou não, preciso ter um valor emergencial contingenciado, ok, mas outros recursos você pode estar realizando e contratando atividades, serviços, produtos, comprando matéria-prima no melhor preço. Então é isso que a gente quer passar para vocês. Aproveite esse final de ano e negocie com fornecedores com esse recurso que está disponível nesse centro de custos que acabou sobrando. Então, mas meu centro de custo que sobrou é o A. Internamente a gente sabe que você consegue passar o recurso para o B. Claro, tem todo um procedimento interno e às vezes é no B que você precisa utilizar essa verba para uma contratação ou uma compra melhor para a empresa. Então é uma oportunidade, é um momento importante de negociar, tá? É um momento do ano que a gente sabe que os fornecedores estão mais disponíveis. E outra, agenda.
né? Então a gente sabe que o último trimestre, até devido a isso, as empresas procuram os seus fornecedores. Então, se você já se antecipar agora em outubro, você já consegue já encaixar na agenda desse fornecedor a sua demanda, tá? Porque há um aumento, sim. Isso que eu estou falando não é uma coisa que a gente está achando que as empresas fazem dessa forma. Não, é certeza. A empresa que já existe há 34 anos e a gente sabe que nesse finalzinho de ano os nossos clientes sempre nos procuram e avisam, ó, estou com 1% de custo aqui, sobrou uma verba, gostaria de fazer um serviço, gostaria de contratar alguma coisa, e aí a gente sempre negocia melhor com esse cliente. Outros ainda preparam para 2026. Olha, eu tenho uma auditoria, eu tenho que implementar um determinado sistema já no primeiro trimestre do ano que vem, estou com uma verba, podemos já negociar para eu te pagar em 25. Então, isso é muito normal. Então, isso aí que a gente está falando é uma situação que é o nosso cotidiano, a gente vive isso. Então, por isso que decidimos abrir para alertar algumas outras empresas que não têm essa prática e até negócios menores abrir os olhos de vocês que isso é uma oportunidade, tá? Então, sempre esse momento é um dos melhores para se negociar com seus fornecedores ou realizar algum tipo de compra, tá bom? Até mesmo negociar já para pagar possivelmente em janeiro de 26. Nós aqui, em alguns momentos, fazemos isso dependendo do cliente, que às vezes, no caso dele é o contrário, o orçamento fechou, a verba só vai disponibilizar em janeiro de 26, no caso dele não sobrou. E a gente realiza alguns tipos de serviço, claro, com uma tabela de 26. Então, por isso que é importante você já negociar agora em 25 e já realizar o pagamento, porque você usa a tabela desse ano e não tem um reajuste de 26. Então, por isso que a gente conversa, provoca os nossos clientes e você que está assistindo para fazer a mesma coisa. Entre em contato com o fornecedor e consiga aí uma melhor condição na sua negociação, tá ok? Então, gostaríamos de agradecer. Muito obrigado.